O novo tarifaço americano. Depois de meses de investigação, o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos concluiu que o Brasil impõe barreiras exageradas de forma a limitar o livre trânsito dos produtos e, assim, prejudicar as empresas lá instaladas. Originariamente, a apuração do movimento de deslealdade brasileira foi identificado fortemente na leniência com os atos punitivos de corrupção, além da falta de ação contra o desmatamento ilegal. O canhão jurídico de Washington também mirou a retaliação das Big Techs por resistirem a obedecer ordens do STF, que é considerado censura digital agressiva, como mostra a emissão de medidas de remoção de conteúdo fora dos procedimentos jurídicos clássicos, como a emissão de carta rogatória, por exemplo. A aplicação da Lei de Comércio de 1974 é uma prática que impõe uma guerra jurídica a partir do mais forte, ou seja, alimenta-se um ritual com painel, acusação, defesa, decisor e executor, dentro do que André Mateus, do site Migalhas, chama de direito armado. Existe no horizonte sinal de outro petardo contra a economia doméstica por causa da constatação de trabalho forçado decorrente da fiscalização frouxa em relação à entrada de bens provenientes deste tipo de concorrência desleal com produtos americanos que sofrem repasses de custo legal de mão de obra, o que lhes ocasiona desvantagem competitiva. Daí a manchete do G1. O governo Trump pode ampliar o tarifaço contra o Brasil de 25% para 37,5% no fim de julho, avalia Planalto. Por mais que o Itamaraty saia a campo para afirmar que as acusações da área americana comercial não possuem lastro na realidade, fato é que, como reconhece o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, os responsáveis pela nossa política externa não atentaram para a nova ordem global da gestão trumpista, baseada, comercialmente falando, na lei do mais forte e da prevalência dos interesses dos grandes grupos empresariais. Esta relação bastante selvagem ficou bem demonstrada na nota de Marco Rubio sobre a guinada protecionista que marca esta fase da relação entre os dois países, com níveis altos de estresse decorrente da postura beligerante do Supremo Líder, que, segundo o mesmo Barbosa, atacou Donald Trump 62 vezes nos últimos 3 anos. Entre as grosserias disparadas por Lula, uma alçou o suprassumo do ridículo quando, em cerimônia pública, afirmou ser a prótese dentária do SUS melhor que a dentadura de Jó. Rubio metralhou o Planalto, acusando o presidente de não negociar com os Estados Unidos de boa fé, mas, ao contrário, priorizou seu próprio ego em detrimento de um acordo em prol do povo brasileiro. O chefe do Departamento de Estado foi bem claro ao repercutir ao mundo a responsabilidade de Lula como incentivador da sobretarifa, com seu governo irresponsável que adotou uma política econômica ruim para ambos os países. E quando o ataque frontal da diplomacia americana, a Fiesp, representante do grosso do PIB nacional, retumbou a culpa de Lula pelo tarifaço, ou seja, o seu ego inchado com críticas fora de hora e lugar, fragilizou todo o setor privado já ilhado com a imensa bateria de impostos acionada neste governo, além dos juros reais altos. A falta de pragmatismo diplomático se explica pelo excessivo exaltar da soberania que pouco efeito prático tem em termos negociais, embora adule a militância petista e renda frutos eleitorais. A declaração oficial do governo Trump sobre o verdadeiro responsável pelo tarifaço oferece munição aos que atacam Lula, que durante o processo da USTR nenhum movimento fez para sinalizar aos americanos alguma alteração interna. Nenhum aceno sobre a alegada perseguição das plataformas digitais. Mas, ao contrário, a birra fincou raiz. Enquanto a Casa Branca subiu o tom para condenar os devaneios contra a liberdade de expressão, Lula oferecia jabuticabas a Trump, numa cena lamentável e tosca. No fundo, parece consolidar-se um plano para a campanha de 2026, sob a forma de arranjar um inimigo externo para unir os eleitores
em torno daquele que ousou enfrentar a Águia do Norte. Há um vácuo diplomático nas relações bilaterais Brasil e Estados Unidos, representada simbolicamente na entrada pela porta dos fundos da Casa Branca e a posterior saída com o semblante abalado na ridícula entrevista realizada em ambiente controlado na Embaixada do Brasil. Economicamente, a tarifa de 25% impacta a competitividade dos itens de exportação e a oferta de postos de trabalho, sendo mais vulneráveis os setores de calçados, máquinas, equipamentos elétricos e manufaturas em geral. Serão mais de 4 mil produtos prejudicados a partir de 22 de julho. Existe, por outro lado, a compensação de uma cadeia de itens preservados, o que impacta positivamente a balança comercial. É o caso da carne, café, gás natural, suco de laranja, aviões e diversos produtos agropecuários. Isso tende a reduzir o peso sobre o PIB interno. Lembrando que existe a longevidade da medida, por ter sido tomada no âmbito da Lei de Comércio de 1974. Portanto, dentro de uma estrutura formal mais definida do que a do primeiro tarifaço de 2025 dos 50%. O Brasil fala em retaliar e existe lei que permite isso. A nota oficial do governo brasileiro contra a medida saiu no porrete para dizer que o Brasil não se curva às exigências americanas. Será que este país quebrado tem cacife para uma escalada de conflito como o Norte, quando vários países acordaram com ele, inclusive a União Europeia? Será? Fala do embaixador Barbosa. Se tiver escalada com retaliação, os americanos podem fazer também e podem atacar qualquer coisa. Não só a economia e o comércio. Pode ser muito prejudicial. Uma coisa é a narrativa política interna e a outra coisa é o interesse nacional. É preciso ter uma salvaguarda dos interesses das empresas brasileiras acima de ideologia e do partidarismo. Fala de quem entende e muito. O problema maior está no isolamento da política externa brasileira, formatada pelo círculo retrógrado em torno do embaixador Celso Amorim, eminência parda posicionada no lado errado da história, como o achego a regimes tirânicos e a brutalidade do Hamas. O Itamaraty sequestrado pela ideologia petista e totalmente à margem do seu passado glorioso. É bem provável que tenhamos, no caso do tarifaço, mais uma amostra do desmonte da diplomacia brasileira. Este foi o Soletrando Direito. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, faça sua inscrição no canal e ative o sininho das notificações para recepção de novos conteúdos do canal. Deixe a sua impressão aqui embaixo sobre o novo tarifaço americano. Muito grato pela sua audiência. Passem bem. Tchau.